física quântica, que é o Max Planck, e ele é cético, muito cético, olha como é cético, e ele terminou a vida dele 2, 3 anos antes de morrer, ele falou que não tinha como não ter uma mente inteligente por trás da matéria. Olha só. Olha, eu acho que um dos temas mais ricos que a gente pôde colocar aqui nas nossas palestras aqui de sábado foi o termo criação. Olha, eu tenho muita coisa para falar sobre criação. Eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas aí é a minha opinião, né? E aqui a gente nós somos um grupo aberto para cada um colocar a opinião. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui que eu penso. Eu penso que nós somos bons alunos. O ser humano, ele é um excelente aluno. Por quê? Não é que eu quero entrar em assunto religioso, né? Quando eu falo de Deus aqui, a minha concepção, quem já me conhece há um tempo, tem uma concepção assim um pouco mais abrangente, mais metafísica do que é o conceito de Deus. Então, a gente fala Deus, eu não estou falando de religião nenhuma, nem porque eu propriamente não tenho uma religião. Eu sou espiritualista, eu entendo assim, o conceito de um criador. Por que o conceito de um criador? Porque é impossível não ter alguém que tenha criado isso. Gente, obra do acaso não foi. Né? Desculpe os darwinistas, o pessoal aí das ciências mais exatas, que dizem que tudo que foi obra do acaso. Eu vou citar um trecho que tem no livro que eu li recente, do Matriz Divina, em que ele fala de alguém que andou no deserto, tropeçou, apareceu uma pedra, aí ele foi, limpou aquilo e descobriu que era um relógio. E aí eu pergunto para vocês, né? Será que o relógio foi obra do acaso? Ou teve uma mente criadora ali? Então, se a gente olha para a nossa volta, a gente vê que tudo isso aqui, é impossível alguém não ter criado isso. Agora, a questão é por que criou, né? Talvez aí entra a nossa questão filosófica do ser humano aqui, dessa vivência, dessa experiência aqui. Por que nós fomos criados? Né? E o que é que tem na nossa criação? Então, quando eu digo que nós somos bons alunos, eu estou dizendo que esse Criador, ele nos ensina dia a dia, continuamente, em todas as nossas experiências, a criar. Criar em cima da criação, recriar em cima daquilo que a gente ainda não entendeu. Né? Eu gosto muito do Einstein, está aqui atrás, esse velhinho aqui, né? Simpático. E eu tenho um pensamento dele que eu acho que é bastante interessante. Ele disse que tudo que ele buscou foi para entender a mente de Deus. E ele não era uma pessoa religiosa, de maneira nenhuma, mas ele entendia que tinha um Criador. E o que a gente fazia aqui era descobrir a mente de Deus, descobrir o que Deus escreveu dentro da sua realidade aqui, para poder criar mais coisas, que é o que nós fazemos aqui. A gente cria, a gente olha e começa a criar. E olha que, se você for pela antropologia, lá, os seres, os nossos antepassados longínquos, lá nas cavernas, 50, 60 mil anos atrás, 50, 60 mil anos atrás, eles já faziam, eles não faziam matemática, eles não faziam leis da física, eles faziam o que vocês aqui desse grupo maravilhoso aqui fazem, arte. Tá? Porque a primeira linguagem da criação é a arte. Tá? Matemática, física, tal, você redescobre uma coisa, está lá para poder criar alguma coisa. Mas a arte é a essência da criação. Gente, isso é fantástico. Muito. Olha, eu fico assim até emocionado com esse assunto de hoje aqui. Vocês são os criadores. Vocês nos ensinam a criar. A música do T, o trabalho do Januário aí no Rio de Janeiro, Januário, porra, parabéns aí, cara. Assim, eu sei como é difícil viver no Rio de Janeiro, com vários empilhamentos de problemas tem lá, e, cara, a arte é a única coisa que sobra para poder recriar. É fantástico. E esse texto que o Eduardo leu, do Fábio, olha, fantástico, é o novo normal. Né? O que é o novo normal? É a recriação. Olha só, o novo normal é a recriação. A gente pega aquilo que já está existindo e faz de uma maneira diferente. E eu acredito que o nosso Criador, ele espera que a gente faça isso. Que esse Criador que a gente não sabe onde está, não sabe como é, tem muitas opiniões sobre isso, mas são só opiniões que a gente...
talvez a gente tenha que ainda viver muitas e muitas experiências, poder entender uma parcelazinha dele, mas o que eu consigo ver aqui mais imediato, que está à nossa volta, é que nós estamos aqui para criar a experiência, e a experiência ela renova a criação, renova a criação, renova a criação, renova a criação, renova a criação. E assim, hoje eu estava lendo um texto fantástico, né? E as pessoas, às vezes, elas desconsideram a nossa linguagem e elas pegam uma interpretação de alguma coisa e colocam na conta de outra para fazer aquilo que elas, naquele momento, elas estão querendo fazer. Então, não sei se vocês sabem que a palavra matéria, né? Matéria, ela vem de mater, mãe. Mãe, exatamente. Tá? Então, assim, aí o pessoal coloca assim, eu sou materialista, eu sou, assim, como se ser materialista fosse ignorar qualquer tipo de sentimento, emoção, né? E aí a origem dessa colocação está na filosofia grega antiga, né? Platão ele colocou o mundo das ideias, como se as ideias elas fossem permanentes, já estivessem no universo, e aí seria assim uma colocação na filosofia de o que é isso, o que é o Criador. O Criador criou tudo e está lá, né? E é imutável. A ideia é imutável. Né? E o Aristóteles, que foi um aluno do Platão, ele ousou, ele foi um pouco mais, ele negou que tudo fosse imutável. Ele dizia que o mundo que nós vivemos, ele estava em constante aperfeiçoamento, constante evolução. E esse mundo à nossa volta era a mãe natureza, ou mater, ou matéria. E as pessoas hoje pegam o termo e distorcem ele todinho para colocar, não existe nada, só existe matéria, ou mãe. A criação, mãe é exatamente o sinônimo da criação. Muito bem colocado, Fátima, olha, maravilhoso. Olha o Eduardo, só para voltar aqui no Eduardo que ele falou aqui, né? O espetáculo que ele participou, criou, a marionete de um Deus. Eu acredito que, e complementando aqui com o que o Theo falou, né? Que ele fez referência que o William também falou, né? Será o que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo daqui? Talvez não faça muito, não seja muito sentido assim, saber o porquê, mas sim saber o que estamos fazendo. E eu acho que o que a gente faz aqui, se nós somos marionetes de um Deus, se Deus está lá e criou a gente para ver o que acontece, provavelmente é porque a gente tem a capacidade, como o Theo falou, de sermos criadores. E somos criadores, e a gente é colocado aqui para criar. Podemos ser marionetes dentro do contexto, né, para ver o que vai acontecer, o que surge aqui. E aí o William colocou, né? O bem e o mal, né? Tem duas consciências lá brigando, e eu penso nisso. Imagina assim que você é o criador, só tem você, não existe mais nada no universo. E aí você tem. Se você não fizer nada, não acontece nada. Então, você vai e se desdobra num personagem que é o seu oposto. E aí, através da oposição entre esses dois personagens, você vai criando universos. E aí, o que a Manuela está falando com relação ao holograma, né, é uma teoria científica bastante interessante, muito séria. Tá? A gente fala que às vezes o pessoal usa isso assim, de maneira assim, muito irresponsável. Nós somos holograma, nós somos. Estamos aqui numa teoria da simulação, e parece que nós somos. Tem extraterrestres que estão manipulando nossa mente e tal, mas existe uma teoria científica bastante séria, bastante fundamentada, em que a nossa realidade ela é uma grande simulação, como se fosse, presta atenção, como se fosse o que a gente conhece como um holograma. E o holograma é uma coisa muito séria, não é coisa de ficção científica não, tá? O pessoal olha assim, isso aí é ficção científica. Não, o holograma ele existe e tem capacidade e propriedades impressionantes. Por isso que alguns cientistas muito famosos, com muita coisa a perder, colocou a sua cara a tapa, como a gente já no Brasil, para falar sobre esse assunto, porque a criação de realidade ela depende da consciência. Gente,
Um dos cientistas mais céticos do nosso, dos últimos 150 anos, que foi o próprio criador da física quântica, que é o Max Planck, e ele era cético, muito cético, olha como é cético, e ele terminou a vida dele 2, 3 anos antes de morrer, ele falou que não tinha como não ter uma mente inteligente por trás da matéria, olha só. Tá? Então, ele mesmo, depois que ele começou a ver todas as possibilidades mecânicas da física tal, dura, de laboratório, ele é um físico teórico daqueles, bem, e ele foi concluindo, só pode ter uma mente inteligente. E o que a mente inteligente vai querer com a gente? Que a gente crie como ele. Imagina, eu como pai, não sei se todos são pais aqui, né, mas nós que somos pais, a gente cria os nossos filhos não para serem marionetes nossa. Ele pode ser marionete no início porque a gente não tem um outro modelo, mas de repente, em algum momento, nossos filhos têm vontade própria, criação própria e tomam o próprio rumo e criam uma nova realidade. Olha só. E aí a possibilidade holográfica é porque ela é infinita. Como a matéria é feita de luz, você pode criar à vontade universos quantos forem necessários para dar conta daquela criação que continuamente nós estamos fazendo. Olha, esse mundo bate um bolão, é fantástico, como diz no Brasil, bate um bolão, não sei se aqui em Portugal se chama isso. Mas o Márcio Anuário sabe o que eu estou falando aqui. A gente bate um bolão porque é como se diz no futebol, né? É um futebol de arte. Futebol de arte. Então, a nossa realidade, eu acho que é um futebol de arte. Às vezes a gente pode estar assim, né? E eu entendo aí os desafios que a gente vai colocando na sociedade, no nosso dia a dia, mas entendo assim, é assim que a gente cria, é assim que a gente transpõe os obstáculos. Eu tenho certeza que o Márcio, né, lá no Rio de Janeiro, é uma cidade difícil, é uma cidade muito boa, acolhedora, fantástica, mas uma cidade, como eu falei antes, empilhamento de problemas, que coloca um desafio imensurável para qualquer criatura que bate lá, né? E todo mundo que vive lá e mora lá e termina sua vida lá é de receber medalhas homéricas por poder participar disso tudo, mas eu tenho certeza que o seu espírito, Márcio, assim como o do Té, da Fátima, todo mundo, do Eduardo, do William, da Manuela, todo mundo que participa aqui, assim, a gente vai sendo colocado em desafios. Na hora é uma droga, na hora é uma porcaria, eu não queria estar fazendo isso, mas quando você consegue transportar aquilo, é uma criação nova, é o que talvez lá o Criador, quando colocou a gente nessa briga aí entre o bem e o mal, o escuro e o claro, né, ele esperava que a gente conseguisse transcender a ele próprio.